Que a Copa do Mundo é a maior competição disputada por seleções, todos nós sabemos, mas dentro dessa história tão rica existem coincidências que aconteceram em todos esses anos de disputa que em muitos casos até passaram desapercebidas da maior parte dos fãs do futebol. Hoje o canal Onde a Coruja Dorme vai mostrar 7 coincidências incríveis que aconteceram nas Copas do Mundo. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Isso me dá muita força para continuar criando conteúdos contando a história do maior esporte do planeta. Jejum dos 24 anos. Essa primeira coincidência foi uma sugestão do nosso inscrito Thomas. Depois de 21 edições realizadas, apenas 3 países conseguiram ganhar o Mundial mais de 3 vezes. Brasil, Itália e Alemanha, após conquistarem seus tricampeonatos respectivamente, por coincidência ficaram numa seca de títulos que duraram 24 anos para chegar à conquista do tetracampeonato mundial. A seleção brasileira começa essa história em 1970 no Mundial do México. Após golear a Itália por 4-1, Pelé e companhia conquistam o tricampeonato mundial para o Brasil. Mesmo com seleções que foram campeões morais como a de Cláudio Coutinho no Mundial da Argentina em 1978, ou a de Tele Santana em 1982 que encantou o mundo, a seleção não conseguiu emplacar o tetracampeonato. Em 1994, o Brasil chegava para disputar o Mundial dos Estados Unidos cheio de desconfiança dos torcedores, principalmente depois do fracasso da Copa anterior e de uma eliminatória que se classificou com bastante dificuldade. O time treinado por Carlos Alberto Parreira, apesar de não mostrar um futebol vistoso, tinha um conjunto muito consistente e a dupla Bebeto e Romário que na frente desequilibrava os jogos para o Brasil. Na final, a seleção novamente iria encarar os italianos conforme em 1970, mas com o fantasma de 1982 no imaginário do torcedor brasileiro. Depois de um insistente 0-0 no tempo normal e na prorrogação, a seleção canarinha conquistaria seu tetracampeonato vencendo os italianos por 3-2 na disputa de pênaltis. Em 1982, para o Mundial da Espanha, a Itália chegava em crise, os jogadores com crise de relacionamento com a imprensa e seu principal artilheiro vindo de uma suspensão de 2 anos. Na primeira fase do Mundial, a Itália se classifica no saldo de gols depois de 3 empates contra Peru, Polônia e Camarões. Na segunda fase do Mundial da Espanha, a Itália ressurge das cinzas. Depois de bater os argentinos por 2-1, surpreende a todos, desbancando os grandes favoritos brasileiros com 3 gols de Paulo Rossi. A Azurra passa sem grandes dificuldades pelos poloneses na semifinal e conquista o 3º título mundial depois de atropelar a Alemanha na final. Em 2006, uma seleção italiana cheia de grandes nomes como Totti Del Piero chegava ao tetracampeonato passando pela Alemanha na semifinal e ganhando os franceses na disputa de pênalti na grande finalíssima. Depois de 2 vice-campeonatos seguidos, a Alemanha entrava no Mundial de 1990 na Itália determinada a acabar com o jejum de títulos. Os alemães foram a seleção que mostrou o melhor futebol naquele campeonato. A conquista da Copa de 90 veio numa final contra os argentinos. Depois de um pênalti polêmico, o lateral Bremer marca o único gol daquela partida, dando o tricampeonato aos alemães. Em 2014, o tetra mundial da Alemanha veio depois de arrasar os donos da casa pelo famoso placar de 7-1 nas semifinais. Agora pela frente, o time alemão enfrentaria novamente quem? A Argentina. Depois de um jogo bem difícil, a partida foi decidida na prorrogação, com um gol de Götze, que daria o tetracampeonato depois de 24 anos, conforme aconteceu com brasileiros e italianos anteriormente. Paul, o povo profeta. Durante a disputa do Mundial da África do Sul em 2010, o povo Paul ficou famoso no mundo inteiro por acertar quem ganharia os jogos em que a Alemanha estava em campo e a partida final entre Espanha e Holanda. As pessoas que visitavam o Centro de Vida Marinha em Oberhausen, na Alemanha, chegavam com muita expectativa na época do Mundial de 2010 para saber quem o profeta determinaria o vencedor dos confrontos que se realizariam no torneio daquele ano. A escolha do vencedor da partida era motivada por mexilhões que ficavam em 2 recipientes com as bandeiras dos países que iam jogar a partida no Mundial. Porém, o sucesso do povo Paul não durou muito tempo. Ele acabou morrendo logo após o Mundial por causas naturais, deixando uma legião de fãs órfãos por todo o mundo. A maldição dos campeões. Quando falamos em coincidências nas Copas do Mundo, o que está mais em alta é o fato dos últimos 3 campeões mundiais terem sido eliminados na primeira fase da Copa seguinte. O mais surpreendente é que esse fato vem se repetindo constantemente. Dos últimos 5 mundiais, esse resultado se repetiu em 4 disputas, onde apenas em 2006 o Brasil conseguiu quebrar essa escrita. A maldição se iniciou em 2002, quando a França, campeã em 98, foi eliminada no Mundial seguinte na primeira fase. Já na Copa de 2010, na África do Sul, a Itália, campeã em 2006, teve uma participação pífia, ficando em último lugar num grupo muito fraco, que tinha seleções como Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Na Copa de 2014 no Brasil,
O papelão da eliminação na primeira fase pertenceu aos espanhóis. A Fúria entrou em campo em 3 oportunidades, onde venceu apenas uma partida e perdeu 2, sendo humilhada pelos holandeses por 5-1. Em 2018 foi a vez do futebol alemão sucumbir à maldição. Depois de 3 jogos onde perdeu para mexicanos e sul-coreanos, os alemães foram eliminados na primeira fase daquele mundial. Liderar o ranking da FIFA antes da Copa é bom mesmo? Liderar o ranking da FIFA é importante, principalmente quando estamos falando no Mundial, para o sorteio dos grupos. Mas desde que o ranking da FIFA foi criado em 1992, todas as seleções que lideraram o ranking jamais conseguiram conquistar a Copa do Mundo. Nunca um campeão das Copas das Confederações ganhou o Mundial. Essa é uma situação que vai continuar, até mesmo porque a FIFA decidiu que para esse Mundial em 2022 não teremos a disputa da Copa das Confederações. A taça roubada. Muitos consideram que Brasil e Inglaterra são os países do futebol. O primeiro por ser o maior campeão e ter a maioria dos melhores jogadores da história vestindo a camisa canarim. Já a Inglaterra é o país que inventou o futebol e hoje tem o melhor campeonato nacional de clubes. Existe uma coincidência negativa que cerca esses dois países quando falamos de Copa do Mundo. Foi no Brasil e na Inglaterra que a taça Julius Rimet foi roubada. A primeira vez que aconteceu foi na véspera do Mundial de 1966. Na ocasião, a taça estava exposta em Londres. Mesmo com muitos seguranças no local, a taça Julius Rimet foi roubada. O desaparecimento levou a Scotland Yard a fazer uma grande caçada por toda a Inglaterra. A polícia inglesa chegou a receber um pedido de resgate de uma pessoa que se identificou como Jackson e que fazia ameaça de derreter o troféu caso o resgate não fosse pago. Mas para alívio dos fãs do futebol, quando o suposto ladrão estava sendo interrogado pela polícia, um improvável herói surgiu. O pequeno cão Pickles encontrou a taça escondida em um jardim num bairro do subúrbio de Londres, toda embrulhada em jornais após 7 dias do seu roubo. Já o pequeno Pickles virou herói, recebendo diversas homenagens. Em 1983, a taça Julius Rimet também foi roubada, e agora derretida mesmo. Depois da conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira, a taça Julius Rimet ficava exposta na sede da CBF, no centro do Rio de Janeiro. Porém, no dia 19 de 12 de 1983, ladrões entraram na sede da CBF e renderam seguranças e roubaram a taça Julius Rimet. 6 gols. Esse pareceu por muito tempo o número mágico para ser artilheiro da Copa do Mundo. Entre 1978 a 1998, todos os artilheiros chegaram a 6 gols em cada edição. Em 1978, Mário Kempis fez 6 gols. Em 82, Paulo Rossi. Em 86, Gary Lineker. Em 90, Totó Schillaci. Em 94, Salenko e Stoichkov. E em 1998, Šuker, da Croácia. E aí, gostou do vídeo? Coloca nos comentários qual foi a Copa mais marcante da sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.